Olá, boa tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham em mais uma live do programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho, exatamente 15 horas e 7 minutos. Eu vou colocar aqui o nosso comentário que vai ficar fixado, né? Live extra, 24/7 de 15 horas, né? Estamos aqui 15 horas, a live das 15, com Celso Pancera. Esse comentário vai ficar fixo aqui para que a gente possa acompanhar ao longo da live as pessoas que vão entrando, né? E o tema, hoje é um tema muito importante. Sem ciência, tecnologia e inovação, a gente não faz nada hoje no mundo moderno, líquido e digital, né? Então, vou fixar aqui o nosso comentário. Então, live extra, 24/7, 15 horas, iniciando exatamente às 15h07, né, com alguns minutos de atraso dentro do tempo, com Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação. Né? A Jéssica já está por aqui, bem-vinda, Jéssica. Temos o nosso amigo Lael. Prazer enorme, aqui é o Exposito, né, a nossa fabricante das canecas do Control Café e Control Café com Sérgio Taldo. Rosemary Lomelino, de Niterói. Quem mais está aqui? Nosso amigo Lael, bem-vindo. O Celso também está aqui, né? Vamos visualizar essa live e vamos ter um papo hoje muito importante que ficará gravado em nosso IGTV, né? Nosso Instagram TV. Vai também estar gravado e registrado lá no nosso canal no YouTube, Sérgio Costa Taldo 1, além de divulgarmos no Facebook, Twitter e escrevermos também um artigo no LinkedIn. Muito boa tarde, Celso. Né, estamos nos conhecendo agora pessoalmente. Você consegue nos ouvir bem aí? Estou ouvindo bem, Sérgio. Show de bola. Tudo bem? Boa tarde. Tranquilo? Boa tarde. Tudo tranquilo. Estou vendo que o nosso amigo Márcio Antônio Campos também está no ar aí, né? O Márcio está aqui conosco, né? Também bem-vindo. Isso. Você está falando de qual cidade? Em Duque de Caxias. Eu moro em Duque de Caxias. Está aqui em Duque de Caxias. Tem um bairro chamado Pauliceia. Eu moro na Pauliceia, em Duque de Caxias. Muito legal, muito legal. A Rosemary está fazendo um comentário aqui. Boa tarde, bom lhe ver, companheiro de missão na Alemanha. Você lembra da Rosemary Lomelino, de Niterói? Eu lembro muito bem dela. Ela está aí, né? Está aqui também. Está aqui também conosco. Foi 2009, né, Rosemary? 2010. Vamos ver se ela vai escrever aí a data. Né? Então, satisfação enorme estar com você aqui, né, compondo a nossa live. Né? A gente tem procurado trazer, eu acredito que a Jéssica passou para você uma reportagem recente que saiu numa revista aqui, né, falando sobre o que temos feito em Petrópolis, região serrana, né, e nesse momento de pandemia, trazendo inovação, trazendo conteúdo relevante, trazendo bastante tópicos, né, tópicos que sejam importantes para todas as pessoas, e a gente possa superar esse momento. A Rosemary está conferindo que é 2010. 2010. Nós fomos a conhecer a experiência alemã de dupla escola, né, que eles têm uma parte do aprendizado no ensino, vamos dizer, comparativo ao nosso ensino médio. Sim. Eles têm uma parte do ensino na escola e outra parte diretamente nas empresas, no qual ele vai se formar tecnicamente o aluno. Né? Então, nós fomos lá para conhecer essa experiência excelente aí dos alemães têm de ensino técnico. Foi uma viagem muito interessante. Muito interessante. Rafael Peixoto também, bem-vindo. Tá o pessoal do Shopping da Serra aqui, o Alexandre. Eu estou vendo aqui sua biografia, né? Algumas coisas aqui que estão lá também no Wikipédia. Né? É um prazer enorme. Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, presidente do Instituto de CTII, né? De Maricá, e CETIM, secretário executivo Iniciativa para Ciência e Tecnologia no Parlamento. Né? Então, hoje, o tema do nosso bate-papo aqui, a Jéssica deve ter passado para você, né? Permita-me chamar de você, que eu estou vendo a sua idade. Né? Nós somos mais ou menos da mesma idade. Né? Você é um ano mais velho do que eu. Né? Apesar de eu ter menos cabelo branco, né? Ou você ter menos cabelos brancos do que eu.
Você tem essa experiência toda, né? Fora a questão da militância política também, né? O Brasil, aí, um país muito grande. Né? Eu gostaria inicialmente que você falasse, né, Celso por Celso. Né? Eu vi aqui uma foto no seu Instagram que me deixou bastante contente aqui, né? Você com seu filho aqui, não é isso? Diogo, ainda pequenininho, com essa foto que recebi do querido fotógrafo e amigo Felipe Correia. Né? Isso emociona, que a gente está hoje passando por esse momento em que as pessoas estão bastante sensibilizadas, né? E a gente precisa realmente valorizar essa questão humana. Né? Você botou aqui, precisamos de boas energias, solidariedade, mais amor ao próximo. O mundo precisa verdadeiramente disso. Só assim a gente vai conseguir superar qualquer tipo de pandemia, qualquer tipo de problema, qualquer tipo de guerra. Né? Então eu gostaria que você falasse um pouco do Celso pelo Celso, né? O que te trouxe aqui até hoje, o que vai no seu coração, né, em termos assim, do seu trabalho, né, para que as pessoas possam te conhecer um pouco melhor, Celso. Olha, Sérgio, eu sempre digo que a gente é meio conduzido pela vida, né? A gente toma algumas decisões estratégicas, o restante a vida Exato. vai tomando, né? Então, algumas das decisões importantes que eu tomei foi quando eu saí, que me trouxe até onde eu estou hoje, né? Quando eu saí do interior de Santa Catarina para morar em Porto Alegre, estudar em Porto Alegre, né? Fazer faculdade. Depois, já morando em Porto Alegre, né? Em fins de 87, eu fui convidado para compor a executiva da União Nacional dos Estudantes, um convite assim maravilhoso. A gente sai da roça, vai para a capital, vai estudar, começa a ter algum nível de liderança no movimento estudantil, de repente vem um convite de um âmbito nacional, e isso, a condição que tinha para que eu aceitasse o cargo era morar em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Aí eu acabei vindo para o Rio de Janeiro, morar na capital do Rio. Era para ficar um ano, aí depois eu fui reeleito, aí veio todo aquele processo depois da eleição do Collor, a posse do Collor, aquele período agitado, eu fui ficando Sim. aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui convidado por uma amiga minha aqui de Caxias, né? Ela hoje em dia é professora da Unirio, naquele tempo ela era funcionária do Banerj e presidente de sindicatos bancários. Eu vim para cá para ajudar a organizar o sindicato com a Raquel Hogman, e eu fui me estabelecendo, e as coisas, como eu te digo, assim, a gente vai meio que reagindo, né, ao que a vida nos apresenta, né? Exatamente. Depois eu vamos dizer assim, tive um contato com o projeto de inclusão digital da Marta Suplicy, quando ela era prefeita de São Paulo, os telecentros. Perfeito. Me encantei com o projeto. Naquele tempo a internet era uma coisa muito difícil, né? Em 2003, 2001. Ela assumiu em 2000, 2001, acho que foi fim de 2001, por aí. Me encantei com o projeto. Aí um outro amigo decidimos tentar fazer uma tentativa de abrir um projeto desse na Baixada Fluminense, porque aqui não existia internet mesmo, né? Principalmente em comunidades e tal. E nós escrevemos um projeto na FINEP. Esse projeto foi aprovado, nós tínhamos muita dificuldade para liberar o recurso, pois o Lula assumiu a presidência e o deputado Alexandre Cardoso, que era meu amigo e tal, é meu amigo, mas enfim, na época nós tínhamos uma relação muito próxima, ele ajudou a gente a liberar os recursos. Nós implantamos o projeto de inclusão digital aqui em Duque de Caxias. Esse projeto funcionou até 2009, né? Nesse meio tempo, o próprio Alexandre assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e aí me convidou para levar essa experiência para fora da Baixada Fluminense, levar para o estado todo de internet grátis. Aí eu fui para a FATEC para fazer isso, depois assumi a presidência da FATEC, e as coisas vão acontecendo, né? Sim. Aí a FATEC surgiu depois a ideia de ser candidato a deputado, acabei me elegendo, aí depois teve o convite da Dilma para ser ministro de Ciência e Tecnologia, aí eu fui
veio o Ministério, aí veio o impeachment, aí eu voltei para a Câmara, aí eu briguei com o meu então partido, que era o MDB, enfim, né? E essas coisas que a vida vai levando, e hoje em dia eu já sem mandato, voltei a estudar, a dar aula, estudar, e o ano passado o prefeito de Maricá, o Fabiano Horta, que é do PT, meu amigo, me convidou para a gente ajudar a estruturar, né, reorganizar a base econômica da cidade, né? A cidade hoje depende muito de turismo e de royalties de petróleo, e só que o royalties de petróleo é finito, né? Essa coisa daqui a uns 20 anos acaba. Sim. Então, nós estamos lá agora nessa experiência inédita, né? Que é de mudar a base econômica do município, trabalhando em cima disso, inclusive o Márcio Campos, que nos apresentou, está comigo lá, é um excelente agitador de inovação tecnológica, né? Sim. Entende bastante do riscado. E no plano nacional, eu ajudei a criar uma coalizão de entidades vinculadas à área de ciência, ensino científico e tecnológico também. São entidades de peso, né, como a Academia Brasileira de Ciência, a SPPC, a Andifes, enfim. E nós criamos a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ctp.br. Eu fui convidado pelas entidades para ser o secretário executivo desse trabalho, né, pela experiência que eu tenho em Brasília, como deputado, e o conhecimento no setor. E hoje em dia, então, eu tenho essa dupla função aí, né? Eu ajudo a ciência brasileira lá no parlamento, atuando na frente lá para enfrentando os debates lá, os projetos, captar recursos, atualizar a legislação na Câmara e no Senado, e também trabalhando no dia a dia ali em Maricá, né? Agora, você falou uma coisa, Sérgio, que é a questão do momento que a gente vive, né? Esse é um momento que, infelizmente, nós estamos passando, né? Desejável era nunca termos passado por isso, mas são forças muito mais fortes do que a gente, né? E a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, hoje em dia, a gente vive numa neurose constante de se defender do vírus, ao mesmo tempo tentando minimizar o impacto dele sobre a economia, que é muito forte, né? E mantendo a família da gente em funcionamento, né? E o Diogo, ele tem 9 anos, está cursando o 4º ano, então, quer dizer, mudou muito a vida dele. De um dia para o outro, ele foi na sexta-feira na aula, na segunda-feira ele já não tinha aula, tinha que ficar em casa, né? Sim. E desde então praticamente não saiu mais de casa. Tá e tudo agora parado. Então essa experiência de ensino remoto, né, que ele tem, Exato, né, através de aplicativos, então também nos desafia também, né, Sérgio, porque a gente tem que mudar a nossa rotina, permanecer mais em casa, mais ao lado dele, acompanhar a aula, ajudar a explicar o conteúdo, né? Felizmente o Diogo tem um pai e a mãe que tem condições, né, e pai é professor, então a gente consegue ajudar ele. Mas o que me parte o coração é a gente saber que a grande maioria das crianças brasileiras não tem essa felicidade, né, de ter uma estrutura em casa, de internet, de ter equipamento adequado, né, de ter pais que podem acompanhar. Você imagina essas crianças que não têm acesso à internet, que não têm equipamento, e que os pais têm que vender o almoço para comer a janta, né? Esse desemprego todo que está rodando essa questão. Exatamente. Realmente é um momento muito duro para a gente. A gente, ao mesmo tempo que é feliz, né, ver a nossa família assim, em algumas condições de reagir ao momento, mas também a gente fica extremamente triste, né, e abatido, inclusive em função do que ocorre com a maioria dessas crianças, das famílias. Enfim. Eu estava até agora aí participando de um debate, uma palestra de 2 economistas, estávamos conversando exatamente sobre o que está acontecendo com a economia brasileira, o que vai acontecer nos próximos anos, e o impacto que isso terá sobre a vida das pessoas e o orçamento do Estado brasileiro, né? E assim, realmente as perspectivas, Sérgio, são muito ruins. Assim.
né, muito ruins, né? Eu vou me alongar mais um minutinho, eu sei que eu estou falando demais, Não, não, sem mas é que, problema. mas é Eu que o tema é interessante. não, Mas, tranquilo. por exemplo, Depois eu vou fazer aqui uma colocação. Fica à vontade. então, um dos economistas, ele colocou bem claramente, de 2013 até dia 31 de dezembro de 2013, até o dia 1º de janeiro de 2020, a economia brasileira recuou 5%. Ou seja, o Brasil como um todo está 5% mais pobre em valores reais do que estava em 2013. E a economia das famílias, aquela economia renda per capita, caiu até mais do que isso, quase 10%. Ou seja, as pessoas estão, na média, já estão ganhando muito menos. Sim. Se confirmarem as piores previsões de 9% de queda no PIB esse ano no Brasil, que é o provável, quer dizer que nós vamos, no dia 1º de janeiro de 2021, o Brasil estará com 14% a menos de economia. E as famílias 20% mais pobres do que estavam no dia 31 de dezembro de 2013. Olha em que... E ele colocava que a previsão, pelo tempo que os erros tomados, pelo menos nos últimos anos, né, é que a previsão de recuperar os valores que nós tínhamos financeiros, né, no Brasil, o PIB brasileiro igual de 2013 só em 2040. E as famílias só estarão ganhando o que ganhavam em 2013 só em 2050. É muito ruim essa perspectiva, entendeu? E nós não temos um governo com condições, com reação ágil como deveria ter. Né? Mas, enfim, eu estou falando isso porque eu estava contando um pouquinho da minha história e ela se confunde muito com a ação política e a ação social, com a atuação assim, em defesa, vamos dizer assim, das franjas mais fragilizadas da sociedade, né? E aí vem a fala do meu filho, eu me lembro das crianças, essas imensas dificuldades, né? Então, estou completando, mas vamos encerrando aqui a minha apresentação. Não, sem já falei problema. Tempo demais. Sem problema. O que eu ia dizer é o seguinte, as pessoas que nos acompanham, antes de começar a fazer, tem uma pergunta aqui do Shopping da Serra, do Alexandre, né? Estamos aqui com Celso Pancera, né? Eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas antes eu vou apresentar, né, a nossa pauta. Quem quiser fazer o print de tela, pode fazer um print de tela, a Jéssica está aí, né, para fazer esse print também, e depois podem compartilhar nas redes sociais, Instagram, Twitter, né, Facebook, LinkedIn, @Celso Pancera e @Sérgio Taldo, que a nossa live se encerra, né, em 1 hora, né, daqui a alguns minutos, mas estará lá no IGTV, no YouTube e nas redes sociais. Então o assunto ciência, tecnologia e inovação continua para o resto de nossas vidas. E o que eu ia falar com você na realidade, né, tem mais ou menos a minha idade, você não é menininho lá de Barbacena e nem lá de Varginha, né, do interior de Minas. Né, você é de uma cidade lá do Rio Grande do Sul, São Valentim, não é isso? São Valentim? São lá Valentim. Fala assim, terra, arco, São Valentim. porta. Muito legal Mate, isso. leite quente. Olha só que bacana. Muito bacana isso. Mas eu sou de lá, eu nasci lá no Alto do Guagaúcho. É uma região muito fria lá, mas é de agricultura familiar, né? A família de agricultores, semi-analfabetos. Depois a gente mudou para o oeste de Santa Catarina, num lugar chamado Pinhalzinho, no oeste de Santa Catarina, que é próximo a Chapecó, né? Uma cidade já mais próspera, então mais industrializada. Sim. De lá eu fui para Porto Alegre fazer vestibular e estudar faculdade, né? Mas eu sou lá do Rio Grande do Sul. Que legal, que bacana. E a gente carrega alguns hábitos, a gente vai perdendo aos poucos. Né? Você usa o chimarrão ainda? Você usa o chimarrão? Usa o chimarrão ainda aí no Rio, não? Pouco, né? Até dezembro do ano passado, minha mãe morou alguns anos comigo aqui. Então ela tinha o hábito de 2 vezes por dia tomar chimarrão. Né? Que bacana. Até 3 vezes, muitas vezes. Tomava de manhã, quando acordava, antes do meio-dia e no final da tarde. Então, sempre que eu estava em casa, eu tomava chimarrão com ela. Mas agora que ela voltou para o sul, eu não tenho esse hábito tão forte assim de fazer chimarrão,
porque dá um trabalho, você botar erva, esquentar água. Tem que estar mantendo. Para tomar chimarrão sozinho não tem graça. Não chimarrão, tem graça. Acima de tudo, ele é um hábito gregário, né? Um hábito de tribo, né? De grupo. Sim, muito legal. Estamos aqui também com Carlos Henrique Virtuoso e várias pessoas que estão aqui na nossa live, que eu não conheço, sejam todos bem-vindos. Né? Estamos aqui com o Celso Pancera. Antes de passar para os tópicos aqui, que a gente vai esmiuçar um pouco mais, ciência, tecnologia e inovação, o Alexandre Shopping da Serra, ele está perguntando. Shopping da Serra é uma iniciativa que nós desenvolvemos aqui em Petrópolis para ajudar os pequenos, né, produtores e lojistas a terem sua loja online, né, por um baixo custo, numa plataforma moderna e de boa visibilidade. Como o senhor enxergaria o comércio eletrônico nesse processo de retomada da atividade econômica? Né, você tem alguma informação? Porque hoje está todo mundo com as lojas impedidas de abrir e cada vez mais o comércio eletrônico se intensificando. Mas existem muitas resistências, né? Como é que você percebe essa questão do comércio eletrônico no nosso país aí? Eu acho que já vinha crescendo muito, né? Taxas muito elevadas todo ano. Agora deu salto, né? Mesmo quem tinha algum tipo de resistência a comprar de forma remota, com certeza perdeu essa resistência, porque não tem outro jeito, tem muitas coisas, não tem outra forma de comprar, né? E tem coisas que é melhor comprar pela internet mesmo. Existem formas de entregar, de chegar seguramente até as casas das pessoas, né? E é bom saber que tem essas iniciativas, né, do Shopping da Serra, né? Porque nem todos os comerciantes, nem todos os empresários têm condições de estabelecer um sistema, um site, né, um site de venda com seguro, convênio com cartão de crédito, esses meios online de pagamento. Né? Então, muitas vezes, você fazer um consórcio desse tipo está ajudando um conjunto de pessoas que não conseguiria fazer sozinho isso. Né? E é o caminho, não vai ter outro jeito. Claro que a gente ainda vai desejar muito ir para bares, para restaurantes, passear em shopping, mas é uma coisa que, de fato, a gente vai reduzir muito. Né? Mesmo quando vier alguma vacina segura para o Covid, eu acredito que certos hábitos permanecerão. Né? As pessoas mais em casa, querendo morar mais em casas do que em apartamentos maiores, estrutura de escritório em casa, né? A parte do aprendizado sendo feito online e, com certeza, comércio, compra e venda online cada vez mais. Né? Essa coisa, eu não sei se você lembra, você deve lembrar, né? Quando saiu no Fantástico, a primeira vez uma matéria sobre código de barras num shopping, se não me engano, na Alemanha. Lembro que eu estava vendo assim, e eu trabalhava no supermercado em Porto Alegre e era inacreditável, né, que passava ali uma luz infravermelha e pá, lia o produto, o código do produto, e parecia uma coisa tão distante, e hoje é uma coisa tão comum. Tão né? simples. Não existe, exatamente. Aí depois surgiu o CD, né? Aí depois o DVD, aí surgiu a internet, e essa coisa tomou conta das nossas vidas, né? Então, e o Blu-ray, não tem jeito. Né? Quem não se modernizar nem chegou. O Blu-ray nem chegou a se estabelecer. Eu tenho aqui em casa ainda um DVD que praticamente teve uma série de videolocadoras com Blu-ray, o Blu-ray não chegou a se estabelecer, né? A Rosemary está comentando aqui, ó, legal conhecer sua rica trajetória e busca da popularização, alcance da tecnologia, ciência e tecnologia. Temos aqui também Carlos Henrique Virtuoso, né? Carlos é do Instituto de Educação, Política e Cidadania, também está aqui com a gente. Vamos ver aqui se tem mais alguma... A Leila também, esposa do Márcio, né? As diferenças são mais acirradas. O próprio Márcio Campos, Celso, como as cooperativas e a economia solidária podem ajudar nesse momento? Como é que as cooperativas e a economia solidária? E tem a Imperial também. Isso aí. Não, a economia solidária vai ser uma forma forte de organização daqui para frente, né? Nessa linha
de que o trabalho cooperado, né, o trabalho em conjunto, ajudará mais a enfrentar a crise econômica, né? Porque uma coisa é certa, né? Com o surgimento dos aplicativos, né, tudo ganhou escala. Então, hoje em Uhum. dia, se você não escalar as coisas, né, não colocar dimensão maior, não consegue atingir mercados. Então, Sim. mesmo aqueles que produzem produtos orgânicos, artesanatos, bebidas, alimentos artesanais, eh, precisarão de escalar o processo de venda, né? E a economia solidária é uma forma de você organizar cadeias de produtivos, né, de pequenos produtores nas mais diversas áreas da produção econômica e organizar o processo de venda, né, e também de gestão do processo, né. Os processos, então, a economia solidária e cooperativa, acho que saem muito fortalecidas desse Uhum. processo que nós estamos vivendo. As pessoas vão ter que refletir, os sistemas, os governos, sobre novas formas de organizar. E esses conceitos que já existem, né, são novos, mas existiam numa escala pequena, serão escalados agora Uhum. de uma forma mais ampla, né, Perfeito. para superar as fragilidades, né. Aí você, em Petrópolis, você tem produção de hortaliças, Perfeitamente. frutas, né, Uhum. e que terão que se organizar de uma outra forma para conseguir continuar existindo, como a produção de leite, de queijo, né, essas Uhum. coisas precisam, assim como roupas artesanais, enfim, né, que não tem como você falar que são trabalhos que priorizam muito o talento, né, e o pequeno esforço individual, né. Só que isso para enfrentar a economia digital que como nós estamos entrando agora, não resolve, né. Então, com certeza as pessoas terão que se organizar de novas formas, né. E Não uma das tenha coisas que eu dúvida. tenho conversado muito com o Márcio é sobre a questão de economia solidária junto com o sistema cooperativo. É uma Ok. forma que eu acho importante para agora. Depois a gente vai trocar uma ideia com o Márcio. O Márcio é uma pessoa bastante familiar também, já fez uma live conosco, uma eu perdi, fizemos uma segunda, escrevemos um artigo, foi bem legal. O Márcio e a Leila, né, estão presentes aqui. Rosemary Lomelino, você acredita que a ciência sairá fortalecida e terá mais reconhecimento do governo pós-pandemia? Ô, Rosemary, que bom, né, te ver aí. Depois da viagem, eu acho que eu nunca mais encontrei a Rosemary. Uma viagem maravilhosa que a gente fez. Num grupo de pessoas, passamos 10 dias na Alemanha, maravilhoso. Mas eu acho que a ciência sai fortalecida assim. Óbvio que o obscurantismo continua atuando, falando, pressionando. Só que com essas coisas não se resolvem de um dia para o outro, elas vão criando tendências, né? E uma coisa que ficou clara é que sem ciência não Uhum, tem saída para a humanidade. Então, sem ciência não tem vacina, não tem remédio, não tem alimentos para todo mundo, não tem internet, não tem como aprender à distância, enfim, né? E essa é uma coisa que vai se fortalecer, assim como a medicina à distância. Né? Por que você vai, por exemplo, fazer uma consulta hoje em dia? É, você pode fazer os exames, mandar pela internet o uhum. resultado dos exames, sentar aqui no computador, na sua casa, na frente do telefone, como nós estamos agora, e conversar com o médico, e ele vai ler ali os diagnósticos tirados pelos exames e vai falar sobre isso. Né? Então, eu acho que tudo que tem produção de conhecimento e a ciência, como um todo, saem fortalecidos. Dito isso, a gente observa. Claro que você não resolve o problema todo do Sim. obscurantismo. Uhum. Sempre existiu, que se fortaleceu nos últimos anos, porque ganhou projeção através da internet, mas que tem um discurso cada vez mais é, reduzido. Né? Remédios que não funcionam, charlatanismo, Sim. fake news, É. histórias mal contadas, elas têm um pequeno tempo Infelizmente. para durar. Né? Essas coisas acabam vindo à tona, a verdade, explodindo essas grandes mentiras. Né? Então, eu acho que a Infelizmente, né? ciência realmente sai fortalecida.
O Leandro Avelar comentando que setores de entretenimento foram os mais prejudicados, cinemas, teatros, parques e etc. Chegamos a mais ou menos meia hora, né, de nossa live, nosso bate-papo aqui com Celso Pancera. Muito obrigado por estar conosco aqui no programa Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Né, a gente tem feito lives a partir daqui de Petrópolis, mas independente da cidade, de várias cidades, vários locais. A gente vai começar a fazer algumas internacionais agora. E Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, falando exatamente sobre o que ele mais gosta e mais entende. Ciência, tecnologia e inovação. E o interessante é que a gente inverteu, né, Celso? Agora eu vou aprofundar um pouco mais na toca do coelho. A gente começou a falar de ciência, tecnologia e inovação, mas, por exemplo, tem pessoas que não... O que é uma ciência? Como se faz ciência? O que se entende por tecnologia? E o que na realidade é ser inovador? O que é fazer inovação? Porque eu estou aí, montei uma loja, estou vendendo, estou fazendo ciência. Eu estou trabalhando na tecnologia. Você já deu um pontozinho importante, a questão da economia de escala. Quem não tiver escala, quem não tiver com um aplicativo, quem não vender para milhares, milhões de pessoas, abrindo, não tem como. E o que na realidade se entende por inovação? Né? Aí vamos descer um pouquinho mais nas explicações, que de repente tem pessoas que não entendem, não sabem o que é. Nunca fiz ciência, nunca fiz uma faculdade, né? Como é que a gente pode trocar isso em miúdos? Você tem a ciência básica, né? Que é aquela que descobre os conceitos mais básicos e que estuda eles desde sempre. Né? A física, a química, a matemática, a biologia. Né? E você tem a ciência aplicada, e quando você pega essa ciência básica e você aplica ela em alguma área específica do conhecimento. Então, vou aplicar a ciência básica aqui de biologia e de moléculas e químicas para produzir uma nova síntese que vai me dar um remédio que para curar determinada doença, ou uma vacina. Perfeito. Aí chega alguém, se descobre e inova, dizendo assim, eu tenho uma forma de produzir isso aqui de uma forma mais barata, que eu tenho tecnologia para produzir isso. Né? Então, por exemplo, tem um dizer clássico que a gente fala muito, que é o telefone smartphone. O smartphone, como nós conhecemos, que não existia um pouco mais de uma década atrás, ele é a convergência de um conjunto de ganhos da ciência, né? A matemática, com o algoritmo, né? A internet, que é poder transmitir o sinal de forma remota, com boa qualidade, com imagem. A câmera fotográfica, né, que está permitindo a gente agora conversar, a câmera fotográfica. Né? Exatamente. Filmadora. A tela sensível, que foi inventado. Quase todos esses inventos foram para objetivos militares, né? Sim. Ou então para a escalada de conquistar o espaço. Aí teve, em algum momento, um inovador, o Steve Jobs, cabeça muito inovador, que decidiu botar tudo no mesmo lugar. Né? Ele pegou som, né, do telefone, da música, pegou a imagem da câmera, do cinema, né? Pegou a internet, da guerra, do exército, né? Com os algoritmos da matemática, que compreende física e filosofia também. Você chega assim que se compõe a matemática. E também misturou nisso tudo aí a tela sensível, né? Já falei. E fez disso um telefone, uma forma da gente se comunicar. E mudou a humanidade, mudou a forma que a humanidade se conhece, se relaciona, se fala. Aproximou o mundo, tornou o mundo menor, né? Para a nossa felicidade, né? Então, isso é inovação, né? Você tem a produção de ciência, você tem o Estado que gasta dinheiro pesquisando e eventualmente descobre coisas que não tem nenhuma aplicação naquele momento. Daqui a um tempo chega um cara, alguém, uma ideia brilhante, diz, isso aqui pode servir para tal coisa, né? Como é o Teflon. O Teflon ele foi inventado quando estavam buscando um material que pudesse encapsular os computadores e enviar os computadores para o espaço e que ele, quando passasse da barreira da atmosfera, tomando choque
térmico e o choque elétrico ali não queimasse, não fundisse as peças. Disso surgiu o Teflon, e hoje em dia o Teflon é usado na maioria das casas, né, para fritar ovo, para fazer panelas. Né? Veja, uma das é bem comum essa aplicação. A mesma coisa que fala do smartphone. Ninguém pensou, eu vou criar a tela sensível para ter um telefone com toque de dedo e que eu vou, em que o Sérgio Taldo e o Celso Pancera vão fazer uma live. Não, essa coisa foi sendo inventada lentamente e as tecnologias foram agrupadas. Até chegar ao que nós temos hoje, né? Até chegar ao que nós temos hoje. A Rosemary está dando... A nossa produção... A Rosemary está dando um exemplo muito bom, né, que a gente pode usar também. A telemedicina, que era tendência, agora é fato, né? Exatamente, é isso que eu falei. É isso, estava ali. A tecnologia vinha se desenvolvendo, estava disponível. E agora virou uma realidade, né, cada vez maior, porque as pessoas perceberam que é possível resolver algumas questões da saúde sem ter que se deslocar até um hospital, que é um risco, até uma clínica, que é um risco. Você entra num ambiente contaminado, você pode contrair uma doença lá. Para que levar uma criança para fazer, né, uma consulta, você pode tirar as medidas, tirar o calor dela, né, como é que está a temperatura, fazer os exames, receber pela internet o resultado dos exames, remeter isso ao médico, e o médico fazer a análise por telefone com a mãe. Claro, tem algumas coisas que é impossível, tem que ter o toque, tem que fazer a cirurgia, mas isso evita mais da metade das visitas a espaços de médico. Você pode resolver através da internet. A mesma coisa é a educação. A educação, boa parte dela pode ser resolvida de forma remota. Sim. Você comentou sobre a questão da internet, né? Estamos falando de ciência, tecnologia e inovação. No ano passado eu levei praticamente 12 meses para vender um imóvel, e o documento principal do registro do imóvel levou quase 4 meses e meio. Eu ontem fiz um pedido de um documento, aí o tabelião do cartório falou: Sérgio, você não tem que vir aqui mais não. Entra no site aqui, registradores.gov.br. Eu fiz ontem o registro, eu mesmo imprimi a guia, paguei o boleto, 9h30 da noite, recebi hoje às 8h30 a confirmação do registradores, que já tinha sido efetivado o pagamento do boleto. 11h30 da manhã o tabelião já me mandou o documento. Então, em menos de 12 horas, né, eu recebi um registro do imóvel, que a qualquer hora, se eu quiser vender esse imóvel, já tá na minha mão aqui num PDF. Então, ano passado levou quase 4 meses e meio. Entre idas e vindas, né, leva a planta baixa, vê não sei o quê. Então, esses recursos estão sendo, como você falou, do conforto da nossa casa, sem você ter que se locomover. Você faz hoje tudo pela internet, né? A Leila está informando aqui, infelizmente o governo não entende a importância de ciência e pesquisa, quantas bolsas de pesquisa foram canceladas, quantos cortes de verbas. Regredimos décadas. Essa questão, se você também não tem investimento em ciência e tecnologia, investimento em pesquisadores, nós temos aqui em Petrópolis o supercomputador Santos Dumont. Né? Se aquele supercomputador está lá subutilizado, quanto que a cidade de Petrópolis perde? E a região serrana, inclusive, que nós temos aqui o Mercoserra, né? Que é o grupo de empresas de Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Mas o supercomputador Santos Dumont não é nenhuma crítica, eu tenho quase certeza que hoje está trabalhando de forma subutilizada. Né? Tem várias pesquisas aqui com a questão genética, de DNA, mas isso não reverbera, não se expande, né, para toda a cidade e para as empresas. Né? E como é que o Covid, o Celso, modificou, assim, digamos, a sua vida? Você já falou alguma coisa, mas como é que você está percebendo, né, essa questão da modificação, que não só para você, mas para grande parte das pessoas? Você deu o exemplo sobre a questão do empobrecimento, né, da própria classe média, mas como é que você está percebendo isso de agora para frente? Primeiro é a mudança de hábito, né? A gente ficar em casa. Não teve jeito, teve que ficar em casa. Segundo, higiene pessoal. Cuidado com as mãos, cuidado com o rosto, né? Manter sempre higienizado e limpo. Né? Isso é um segundo hábito. Higienizar o que chega da rua para dentro de casa. É um outro hábito que muda bastante. Conviver mais com o filho, se preocupar mais com a educação deles, com o dia a dia deles na escola, que estão ali, né, ao seu lado. Você tem que fazer isso. A redução do número de veículos
nas ruas, uma coisa Sim. impressionante, né? Como reduziu a poluição, né? Isso é uma coisa, isso é um fato, né? A telemedicina, que a Rosemary falou, e que é um fato também, o ensino remoto, que ganhou um pulso enorme, comércio eletrônico ganhou um pulso enorme, Uhum, né? sim. Revalorizar o SUS, Sistema Único de Saúde, as vacinas, né? Hoje em dia todo mundo quer uma vacina. Olha só, voltou a descobrir a vacina, a importância das vacinas, né? É, enfim, eu acho que isso mudou muito a forma que a gente vê a vida. E no campo pessoal, acho que tornou a gente um pouquinho mais sensíveis ao drama dos outros, né? Uhum. Exatamente. E o fato de ficar mais em casa nos tornou mais reflexivo também com a nossa casa, com as nossas coisas, né? Que muitas vezes a gente esquece um pouquinho também daquilo que está ao nosso lado, das pessoas que estão ao nosso lado, né? Acho meio que a correria do dia a dia nos faz esquecer de detalhes, né? Acho que É isso um também momento, deu uma valorizada muito. exato, um momento de grande valor e importância, né? O Leandro Avelar está comentando aqui, no segundo semestre do ano passado, Bolsonaro cortou 40% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia. Qual o impacto desse corte num momento tão difícil como esse que estamos vivenciando? Você tem algum dado sobre esse assunto? A previsão desse ano é o Brasil gastar, o governo federal gastar na função ciência o mesmo valor que foi gasto no último ano do governo Fernando Henrique Cardoso, Sim. 2002. Estamos regredindo 18 anos. 18 anos. É um absurdo isso, é uma coisa assim inconcebível, enquanto o mundo caminha no sentido contrário, né, de apostar na tecnologia, na inovação para assim retomar o crescimento econômico e trazer às pessoas o melhor bem-estar. Nós estamos, pelo contrário, nós estamos cortando isso, é uma coisa impressionante. Sim. A infraestrutura de ciência, que o Brasil deu um salto. Quando, em 2004, o Brasil era o 21º país em produção de ciência. Em 2013, ele estava em 11º, 12º, um salto que demonstra que o brasileiro é muito inteligente. Se você der condições de ele estudar, dele pensar, dele criar, ele vai criar. Mas ele vai e faz. Essa coisa precisa de incentivo público. Como é que um filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, vai fazer uma pós-graduação? Fazer a graduação já é difícil. Imagina ela ficar fazer mestrado, se dedicar a uma tese, a produzir um novo conhecimento. Tem que ter recurso, tem que ter dinheiro. E todos os países gastam muito nisso. Né? E aqui o caminho contrário, né? Cortou. Né? Então, isso realmente, aquilo que eu falei mais no início. No caminho que nós estamos agora, as famílias brasileiras só voltarão a ganhar a mesma coisa que ganhavam em 2013 em 2050. Uhum. E isso tem muito a ver com o corte na ciência, que se não tivesse ciência, nós não teríamos frango em escala como temos, carne de porco, carne de gado bovino, soja. Hoje em dia a soja tem um acesso, e a soja ela deriva muitos alimentos a partir da soja. O milho está tão acessível, o trigo hoje em dia está acessível, os derivados de leite são acessíveis, né? Por quê? Porque teve ciência, teve pesquisa. Exatamente. Né? Então, se as pessoas estão se alimentando melhor hoje, estão mesmo, né? E se estão vivendo mais tempo, e estão, porque nos anos 70, a perspectiva de vida média do brasileiro era 58 anos, agora é 73 a 74 anos, ou seja, quase 20 anos a mais está vivendo em média o brasileiro, é porque tem ciência, né? E quando, né, Leandro, quando o governo corta isso, está apostando em regredir, né? Em regredir, infelizmente. E no caso aqui, isso aí é uma pergunta interessante, né? Cada um de nós tem uma forma de se manter atualizado. Como é que você se mantém atualizado assim nesse mundo moderno e digital, fora a internet, né? Eu, inclusive, separei aqui alguns livros aqui, né? Eu sempre gosto de contextualizar. Um livro que me inspira bastante é esse livro do Al Gore,
Ele é um livro grossinho, né? Ele é bem grosso. Ele dá aqui 6 desafios para você mudar o mundo, né? Então ele comenta aqui, né, problemas que enfrentamos hoje. A crescente globalização econômica, a comunicação digital globalizada, a alteração do equilíbrio do poder público, político, econômico e militar, um sistema de avaliação de economia impreciso, a revolução nos estudos dos genomas e ciências da vida e a ruptura radical nas relações entre os seres humanos e ecossistemas da Terra. Então, é um livro que vale a pena a gente dar uma conferida. Ele tem uns gráficos aqui bem interessantes. Tá vendo? O livro é todo assim, com esses minds, tá vendo? Esses mindsets aqui. E aí ele vai abrindo, ó, tá vendo? As árvores com as coisas. Então, a gente vê que o mundo, na época que esse livro foi escrito, deixa eu só confirmar aqui, 2013, você vê, nós não tínhamos pandemia. Então nós já tínhamos esses problemas, e principalmente a questão da globalização. Aí veio a pandemia. Então foi suficiente para dar essa disruptura completa, né? Então pessoas que estão se reavaliando, muitos perderam seus empregos. Né? Como é que você se mantém, digamos assim, atualizado, né, para ter esses dados, né? Obviamente a gente participa de grupos de WhatsApp, tem a própria internet, mas a gente tem a economia da distração também, são muitas distrações. Né? Como é que o que você utiliza assim, para você dar uma refinada e se manter atualizado? Porque a área de ciência, tecnologia e inovação é muito vasta, né? A gente já tem uma base, né? Olha aqui, ó. Eu tenho parte dos meus livros aqui, né, que é a nossa formação, né? Muito sobre marxismo, poesia, Frei Beto, muita literatura, Machado de Assis, Isaac Deutscher falando do Trotsky, revolucionário russo, o processo, Franz Kafka, olha aqui, ó, Crime e Castigo, excelente literatura, né? Dostoiévski está aqui, né? Vamos ver se aqui, esse aqui eu acho que é o Germinal, do Emile Zola. A gente tem uma base já de cultura que a idade foi nos dando, o tempo foi nos dando. No dia a dia, a gente tem diversas formas. Primeiro, eu leio 2 jornais todo dia. Folha de Globo e Folha de São Paulo, eu leio no meu tablet. De manhã eu já começo fazendo isso, né? A outra é os estudos permanentes. A gente sempre está estudando, né? Eu agora mesmo estou retomando os estudos sobre inovação. A outra é dicas de amigos, como você. Sempre alguém surge, olha, que livro que eu, ano passado, eu ganhei um livro do Alberto Almeida, que é um intelectual muito sólido, e ele me deu um livro chamado O Novo Iluminismo. Nossa, que sensacional, Steven Pinker, que leitura maravilhosa, abriu um conjunto de compreensão meu sobre a ciência, sobre a humanidade, assim, moderna, de forma sensacional. E tem as informações instantâneas, né, que é o que chega pelas mídias, né? Eu, assim, essa coisa eu tenho procurado evitar um pouquinho, porque, não que eu não queira, mas é que toma muito nosso tempo. Sim. Né? Aí também tem hoje em dia streaming, né, que dá para ver muitas séries históricas, né? Por exemplo, eu vi agora, nesses últimos tempos, aí eu vi sobre a vida do Trotsky, sobre a Revolução Russa, sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a tomada de Constantinopla pelos mouros, sobre como o Kublai Khan invadiu a China, na série Marco Polo. É claro que tem muita ali de ficção, mas também tem uma base sólida do que é a realidade, né? Do que aconteceu. Então, esse acesso também à imagem e som através do streaming ajuda muito, porque é muita informação de fácil acesso, né? De muito fácil acesso. Tem isso, então, é um conjunto de informação. A gente só tem que saber filtrar o que vale a pena. Isso. E aquilo que é prioridade dentro daquilo que nós queremos fazer com a nossa vida. Porque não dá para abarcar todas as áreas do conhecimento humano. Então, eu sou formado em letras, então, obviamente, eu tenho uma base de leitura de literatura bem razoável. Mas, por exemplo, domingo, sábado à noite, eu assisti um filme baseado numa obra de Eces de Queiroz, O Crime do Padre Amaro, né, que é um livro maravilhoso, que tem um filme
filmado em Portugal, um filme de época, como se passasse naquela época, e fizeram agora, 10 anos atrás, um filme adaptado à realidade do México atual. No meio da guerra dos Chiapas, lá, dos guerrilheiros zapatistas, com os narcotraficantes, com a Igreja Católica, com os políticos, uma história adaptada de uma forma sensacional para a realidade, né? Então, quer dizer, essa coisa está o tempo todo na nossa vida, a gente só tem que saber filtrar, porque é muita informação, e se a gente não souber filtrar, a gente acaba se perdendo. Né? Exatamente. Sem ter um foco daquilo que nos move, né? Então, também tem que cuidar. E mídias sociais é um tempo necessário para não ficar desatualizado, mas tem que ser, realmente ter um pouquinho de parcimônia, porque senão ela toma conta da gente a gente acaba esquecendo o que é essencial. Né? Falar em mídias sociais, eu acho que a Jéssica já printou a nossa tela aqui, já apareceu o nome da Jéssica, ainda não vi, que nós estamos na live, depois a gente vai confirmar. Rosemary colaborando aqui. Está assistindo. A Rosemary a Jéssica faz a nossa mídia já há bastante tempo. Já. Muito bacana. Tá depois dela, tá? Depois a gente vai conhecer ela pessoalmente, né? Uma pessoa muito bacana. A Rose está dizendo que a transformação digital deixando de ser mito e tendência para ser sobrevivência. As empresas foram empurradas a implantar e estão reconhecendo o quanto contribui para essa produtividade. Né? Então, a Rosemary, mais uma vez, contribuindo aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão, né? Que é bom que as pessoas participam também. E faltando aproximadamente 8 minutos aqui, né? Você vê que eu estou segurando o tempo, né? O tempo está bem tranquilo. Tem duas perguntas aqui, que aí ficam como parte do final. Né? O que seriam planos, né? O que você imagina como planos para o seu futuro? Né? E como é que você encara assim, o trabalho do futuro? Né? Como é que você imagina que isso pode ser expandido para a população brasileira, para cada um de nós e até, né, o mundo aí? Então, uma é com relação aos seus planos, né? E depois como é que você encara o trabalho? Isso. Acho que o mais importante, assim, meus planos é estudar. Eu estou realmente realizando um sonho, que é fazer meu mestrado, depois fazer meu doutorado, vou fazer. Isso é fundamental. Outra coisa é continuar trabalhando enquanto eu tiver energia. Eu gosto muito de trabalhar, tenho vontade de trabalhar, não consigo ficar quieto. Né? Então, enquanto eu tiver energia, não penso em parar de jeito nenhum. Então, esses são, vamos dizer assim, os planos dos quais eu quero muito fazer. É claro que a cada época, cada idade, né? Cada faixa etária que a gente vai atingindo, a gente vai mudando um pouquinho as coisas. Né? É difícil dizer exatamente o que a gente vai fazer daqui a 10 anos, porque muda muito o nosso pensamento, né? E até a nossa capacidade de reagir muitas vezes aos desafios. Né? Sim. Mas, assim, o que eu posso dizer é que meus planos, né? Do ponto de vista pessoal, eu tenho meu filho para cuidar, minha vida para estabelecer, isso são as coisas básicas, né? Cuidar dos amigos e da família. Mas do ponto de vista acadêmico, mestrado e doutorado, depois eu quero ter o prazer de atingir esse patamar de formação, de conhecimento. Né? E profissional é continuar trabalhando. Essa área que eu estou trabalhando, que é tecnologia e inovação, é uma área que tem um campo vasto para explorar, tem muito espaço pela frente, é desafiador, é bom, dá prazer trabalhar nisso, e é onde eu vou continuar trabalhando. Se a Portela continuar ganhando os campeonatos, eu vou ficar mais feliz ainda, e se o Grêmio for campeão da Libertadores e do Mundial novamente, eu vou ficar também muito feliz. Vai ser bom, vai ser bom. São as paixões que a gente tem, né, da vida, a escola de samba e o futebol. Né? Então, acho que são essas coisas. Né? E leitura, né? Muita leitura, muita informação, que também é vital para a gente, né? É vital para nossas vidas. E essa questão do trabalho do futuro, né? Quer dizer, tem profissões que a gente está vendo que não vão existir mais, né? E tem profissões que ainda vão nascer ainda. Então, você comentou no início da live, ao longo do tempo, né, da live, né? Muitos dependem de tecnologia, muitos dependem de bom celular, de banda larga. Como é que você vê esse entrechoque, né, e o futuro do trabalho? Que agora, com a telemedicina, o home office, né? Quer dizer, ou a gente se adapta, como diz a Rosemary, ou a gente é empurrado a isso, né?
Eu sou uma pessoa Eu acho que otimista, por natureza. Né? Como é que você percebe esse movimento? eu também sou otimista. Eu acho que a humanidade está indo bem, está avançando, está vivendo mais, está vivendo melhor. As injustiças sociais, elas existem. Uhum. Talvez um dia nós não tenhamos mais, mas é muito difícil isso, né? Mas o fato é que a humanidade, como média, como grosso modo, vive melhor, e isso é bom. Acho que o meu filho, a geração dele, é uma geração que vai viver 100, 110 anos tranquilamente, do jeito que está indo a medicina e a produção de conhecimento. Espero que assim seja. E acho que em algum momento nós vamos ter que reavaliar qual é a idade certa das pessoas se formarem e entrar no mercado de trabalho. Você imagina, antigamente, fazer uma faculdade, sair do ensino médio com 20 anos, 21 anos, né, 19 anos, faculdade 24, 25 anos, e a média de vida era 60. Era fácil você pensar uma carreira e seguir ela até o final. Hoje em dia, Exatamente. não. Hoje em Não. dia, entra na faculdade 16, 17 anos, faz a graduação 20, 21 anos, entra na pós-graduação e vai para o mercado de trabalho 25, 26 anos e vai trabalhar até os 70, Uhum. entendeu? Não é que eu queira, mas é que é isso, né? Então, é normal que no meio do caminho a pessoa mude de carreira, reavalie, dizer, opa, eu quero fazer outra coisa, não estou feliz aqui, deixa eu repensar tudo. Né? Então, eu acho que essa é uma coisa que, assim, que a humanidade começa a reavaliar e vai reavaliar. Né? Não tem outro jeito. Né? Tem que repensar essa questão da idade certa das coisas. Né? São novos padrões, novos tempos. Com certeza. Não dá para comparar o que o Diogo, né, o meu filho, tem com o que eu tive. Na idade dele, Exatamente. E 9 o anos eu filho, morava numa roça. Eu e o acho que que o não tinha filho nem do Diogo energia vai ter. elétrica na minha casa. E o que o filho Com do 9 Diogo anos, vai acho que não ter. tinha nem energia elétrica Uhum. na minha casa. E o que o Entendeu? filho do E ele Diogo vai vai ter. ter, né? Entendeu? Então, agora o filho dele, o que será que terá o filho dele quando ele tiver a minha idade? Né? Então, você vê como é difícil a gente projetar para tão longo tempo. O importante Uhum. é estar na vida e com disposição, com otimismo, como você Exatamente. fala. Exatamente. Olha, Mente aberta. esteve conosco aqui no Contra o Mais Café com o Sérgio Taldo, mais uma live, nosso programa de lives pelo Instagram, né? Celso Pancera, ex-ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Agradeço muito a sua participação, né? Fica desde já o convite, né, para outros temas, outras lives, né? Você é sempre bem-vindo aqui. Quem ainda não fez o print, dá tempo, faça o print da nossa tela e depois compartilhe. Marquem lá, @Sérgio Taldo, @Celso Pancera, e a gente vai continuar conversando sobre o tema nas lives, né, das lives, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, né, que esse vídeo em breve, daqui a alguns minutos, estará no meu YouTube, Sérgio Taldo, e também no IGTV. Celso, só apenas pegando aqui, a Rosemary ainda está comentando, a aprendizagem é contínua, nascemos sem saber tudo e morreremos sem saber. Né? Somos eternos aprendizes. A Rose tem uma ideia muito legal de reaprender, desaprender e reaprender de novo. Sempre. Né? Muito obrigado pela sua participação. Né? Você vindo a Petrópolis, né? Só entrar em contato conosco aqui. Né? Espero poder também um dia, né, tomar um café presencialmente, a gente se conhecer melhor. Márcio Campos também está sempre com a gente aqui, a Leila. Né? Espero que tenha sido útil para você e a gente vai compartilhar esse conteúdo para que possa ser de ajuda e auxílio a todos que precisam. E em breve teremos um artigo também no LinkedIn que a gente vai escrever e aí a pessoa lê, a pessoa assiste, a pessoa curte. Né? Nós temos em várias mídias aí. Temos ainda aqui mais um comentário final. Né? O Arthur dizendo, meu filho de 19 anos está terminando engenharia de computação em Portugal. Inicia aos 20 um mestrado na área. Imagina se vai querer levar isso até o final. Só Deus, né? Então é isso aí. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Né? Um agradecimento especial à Jéssica Matos, né, que esteve conosco também, que organizou, né, e te deu auxílio. E em breve estamos juntos. Um grande abraço, uma ótima tarde e um bom fim de semana. Até já, Celso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.